Olá, meus amigos. Aqui quem lhes fala é o Marco, do blog ccna.com.br. E a ideia de hoje, a discussão de hoje eu gostaria de mostrar a vocês como vocês podem conseguir, em um servidor remoto, iniciar uma captura via TCP/Dump. Para quem não sabe, o TCP/Dump é uma ferramenta de captura de tráfego totalmente modo texto. Então não é muito amigável, a não ser que você trabalhe dentro do Matrix ou faça isso todo dia. Realmente analisar capturas via TCP/Dump apenas é uma tarefa um pouco árdua. E a ideia aqui é mostrar como você pode utilizar o Wireshark para analisar essa captura em tempo real. Normalmente o que as pessoas fazem é você faz a captura no TCP/Dump, você salva essa captura em um arquivo que é readable para o Wireshark e depois você importa esse arquivo para que o Wireshark consiga abrir e aí você possa então fazer a sua análise. Funciona, é claro que funciona, mas o problema desse método é que existe primeiro uma série de passos que você tem que fazer. Primeiro é fazer a captura em si, na máquina destino, no seu servidor, por exemplo. Depois você tem que parar essa captura. Você tem que, de alguma forma, acessar essa máquina. Pode ser via FTP ou Secure FTP, o jeito que vocês acharem melhor. Extrair esse arquivo e abrir esse arquivo na máquina, no seu PC convencional, por exemplo, que tem o Wireshark, que você pode fazer essa análise. Okay? Então, esse método, é lógico que ele funciona, mas você não consegue fazer a análise em tempo real. A ideia aqui é você criar, deixa eu mostrar o desenho aqui para vocês, o diagrama. Então, o objetivo desse cenário que eu vou mostrar para vocês é, você tem o seu PC na sua casa, você tem o seu servidor remoto onde você quer fazer a captura e fazer posteriormente a análise desse tráfego. Esse servidor ele pode estar em qualquer lugar do mundo, não faz diferença se ele está dentro do seu domínio ou se ele está fora. O que importa é que você obviamente tem acesso root nesse equipamento, certo? Normalmente você vai querer fazer isso quando esse servidor ele não está rodando nenhuma interface gráfica, né? Então não tem, por exemplo, um X-Server, é um Linux puro, ele não tem um X-Server por trás. Pode ser uma máquina ESX, VMware ESX, por exemplo, que também não tem uma interface gráfica, é apenas command line. Qualquer máquina, qualquer tipo de sistema que seja puramente command line e que suporte SSH e TCP/Dump, você pode usar esse método para extrair capturas e jogar essas capturas via eu estou chamando aqui de VPN, mas é mais um túnel SSH que é fechado entre o seu PC e o servidor, e você vai então usar um pipe para jogar toda essa captura em tempo real por esse túnel e vai ser aberto diretamente pelo seu Wireshark e você vai começar a ver então em tempo real esses dados que estão vindo do seu servidor remoto diretamente para o seu PC. Quando você terminar a captura, basta interromper a captura no Wireshark mesmo, clicando no botão de Stop. Eu vou mostrar isso para vocês. Você pode então salvar esse arquivo se você quiser. Você pode aplicar filtros em tempo real se você quiser também. Você pode fazer basicamente tudo que o Wireshark suporta. E depois que você fechar o Wireshark, automaticamente o processo é interrompido na máquina remota. Então, é uma ferramenta bastante poderosa para troubleshooting. Eu acho que pode ser muito interessante para alguns de vocês, certo? Então, eu vou mostrar aqui como que vocês fazem isso. Basicamente, vocês precisam... Deixa eu fechar isso daqui. Esse aqui é o nosso scriptzinho. Então, vocês vão precisar de uma pequena ferramenta que chama P-Link. O P-Link é distribuído pelo mesmo pessoal que distribui o PuTTY, aquele sisteminha de terminal. O P-Link também é deles. E basta você acessar o site deles, procura no Google P-Link e vocês vão ver o primeiro link lá, já é o link deles. Tá? Baixem esse executável. Se não me engano, ele está disponível para Windows, tem versão para Linux também.
Não estou certo se existe versão para macOS, vocês teriam que dar uma checada. Se não existir para macOS, com certeza existe algum software que faz a mesma coisa. O Uplink é o software que vai estabelecer esse túnel criptografado entre a máquina origem e a destino, e por onde vai fluir então a captura do tráfego para que o Wireshark consiga abri-lo. No meu labzinho aqui, eu tenho um servidorzinho Linux rodando, que não tem interface gráfica. Se o Linux tiver interface gráfica, você pode muito bem fazer um acesso remoto a ele, usando RDP e abrir o Wireshark diretamente nele. Não faz sentido, então, esse lab. Então, novamente, isso só beneficia quando você tem um equipamento que não tem interface gráfica. Tá? E roda Linux e suporta, não precisa rodar Linux, mas que suporte TCP/dump e suporte acessos via SSH. Esses são os requisitos, tá bom? Então, aqui eu estou com um servidorzinho Linux rodando. Ele está numa rede separada no meu PC. Então, eu vou criar um script para fazer esse acesso aqui. Tem que ser um acesso privilegiado, porque de outra forma o TCP/dump não vai rodar. E aí vocês vão ver então o Wireshark sendo aberto automaticamente na minha máquina e a captura então vai ter início. Então, só voltando aqui no scriptzinho, o que vocês têm que fazer é apontar para onde vocês salvaram o uplink. No meu caso, eu coloquei ele dentro de uma pastinha chamada Tools no meu diretório do Windows. "-L é o login que segue, né? Então o login que eu vou usar é root e a password que eu vou usar é root também. Esse é o modo como o meu servidor está configurado. É óbvio que o de vocês eventualmente vai ser diferente. O que segue aqui é o endereço IP do seu servidor. Novamente, eu estou usando o endereço privado porque eu estou dentro dos meus domínios, mas você pode usar o endereço de qualquer equipamento acessível, pode ser via internet, não faz diferença. O que você tem que ter, obviamente, são as credenciais corretas para acessar esse elemento. Tá? "-P maiúsculo 22, é só você estar especificando então para o uplink que porta que você vai usar para essa conexão. Por padrão, 22 é a porta do SSH. Se o seu servidor estiver ouvindo em alguma outra porta que não 22, você deve especificar isso aqui. Você vai então abrir aspas e vai iniciar o comando do TCP/dump que você vai rodar dentro da máquina remota, nesse servidor aqui. Tá? Então, no meu caso, o que eu estou fazendo? Eu estou iniciando TCP/dump, "-w" e "-", isso tem que ter. Independente do que você vai capturar, para que esse método funcione, "-w" vai produzir um output que vai ser interpretável pelo Wireshark, então precisa ter isso. E o "- sozinho, ele só está indicando que aí sim vai começar toda a string de comandos que você vai dar para o Wireshark, para o TCP/dump, desculpa. Tá, então tem que ter esses dois critériozinhos aqui. Então, no meu caso aqui, eu estou colocando "-S0", que diz para o TCP/dump capturar o pacote inteiro e não apenas um pedaço dele. Eu quero uma captura completa, certo, do pacote. Aí eu tenho "-I", a interface Ethernet 0, que é onde eu quero ouvir. De novo, eu estou olhando aqui. Tá? Esse comando vai ser executado no servidor remoto. Então, eu vou capturar tráfego que está passando por essa interface ETH0 desse servidor. E aí eu crio os filtros que eu quiser. Já no TCP/dump, você não precisa. Tá? Se você quiser, você simplesmente para aqui, fecha aspas, e basicamente o que vai acontecer é o TCP/dump vai rodar no servidor remoto capturando tudo, né? E vai jogar tudo para o seu Wireshark, e você pode então filtrar usando o Wireshark. Não é muito indicado para um servidor em produção, porque a quantidade de dados que ele vai gerar e jogar dentro desse túnel pode ser muito grande, pode afetar a rede do próprio servidor, ou, enfim, pode ficar difícil também para você começar a analisar. A ideia é colocar um filtro já no TCP/dump e depois no Wireshark você ainda pode filtrar mais se você quiser. Tá? Então, no meu caso aqui, eu estou especificando que eu quero ver apenas pacotes destinados ou originados por esse endereço IP e porta 80. Então esse é o filtro que eu estou usando. Eu quero testar um acesso HTTP, por exemplo, nesse servidor. Tá bom? Eu tenho um servidorzinho HTTP rodando nele. Fica fácil de testar assim. Aí eu vou usar o pipe, fecho aspas, uso o pipe, e aí eu vou especificar o caminho para o meu Wireshark, o executável do meu Wireshark. Tá, então você tem que pegar o caminho que está instalado o Wireshark no seu computador e especificar ele aqui dentro desse espaço. E termino o scriptzinho com "-k", "-i", "sozinho". Tem que ter esses três switchzinhos aqui, porque isso basicamente é o que vai indicar para o Wireshark
o tipo de arquivo que está sendo enviado, como que o Wireshark vai tratar isso. Basicamente você vai falar que é um streaming, né? Então o Wireshark ele vai seguir aberto, capturando como se fosse uma interface mesmo, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Basicamente eu estou com esse script já pronto, já está testado, então eu copio ele, venho aqui para o meu DOS, né, para o meu command com aqui do Windows. No caso ele tem que estar em modo elevado, administrador, senão esse comando não funciona. E aí eu vou então colar aquele comando inteiro, né? Então deixa eu apagar isso daqui e vamos então colar aquele comando que eu acabei de copiar. Pronto. Então, só confirmando que é isso que está certo aqui, papapá, é isso mesmo, né? O TCP dump está aqui, tudo certinho. E aí eu vou simplesmente pegar e dar Enter. E aí eu vou ver o meu Wireshark abrindo. Deixa eu diminuir um pouco aqui a janela, que ele abriu grande. Para vocês poderem ver tudo que está acontecendo, então. Tá, então o Wireshark está aberto, esperando então que algum dado seja criado para que ele possa então capturar. Como eu fui bem específico no filtro, só voltando aqui para o nosso filtro, eu fui bastante específico. Eu falei que eu quero apenas capturar dados que tenham esse endereço IP com destino à porta 80. No momento não tem nada batendo lá, né? Então o Wireshark está só lá ouvindo, esperando o tráfego ser capturado. Então o que eu vou fazer agora? Vou abrir um browser, vou abrir aqui o meu Firefox, por exemplo. Deixa eu diminuir ele de novo aqui. E aí vou abrir então uma conexão com aquela página. Tá, então 16.20.2, que é o que ele está esperando, certo? E aí eu tenho essa página aí desse meu servidorzinho. Se eu voltar lá então para o meu Wireshark, eu tenho lá a captura em tempo real. Tá, então se eu ficar dando refresh, por exemplo, vai ficar mais entradas vão aparecer aí. Como eu falei, o filtro dele está bem genérico, desculpa, bem fechado, então ele só vai capturar acessos a essa página. Tá? Se vocês quiserem, por exemplo, isolar tráfego, aí vocês têm todos os filtros que o Wireshark disponibiliza, vocês podem colocar aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui, clicar, por exemplo, aqui o que eu estou vendo, né? O primeiro ACK da conexão TCP, então ACK, desculpa, o primeiro o SYN, o SYN-ACK e o ACK embaixo aqui, né? Então, o primeiro SYN está sendo enviado aqui, depois eu tenho o acknowledgement desse primeiro SYN e finalmente tem o ACK do outro lado, fechando então o three-way handshake do TCP. Então, eu sei que minha conexão começou aqui e o que segue provavelmente tem a ver com os dados que foram enviados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse TCP, esse stream TCP. E aí eu tenho então só as conexões que tiveram a ver de fato com aquele pedido, com aquele GET para o meu servidor HTTP. E aí eu consigo ver, por exemplo, aqui o GET sendo enviado, eu consigo ver aqui a resposta do servidor. Se eu abrir aqui no Wireshark, eu consigo simplesmente ver o conteúdo da página em si, né? Então aqui eu tenho toda a estrutura HTML da página. Então, essa é a vantagem do Wireshark, para quem não conhece, né? Uma coisa gráfica, ele tem uma codificação de cor aqui das capturas que ajuda você a identificar exatamente o que está acontecendo. É fácil você identificar o three-way handshake aqui em cima, né, do TCP. Então, realmente é bem interessante, bem fácil. É isso, pessoal. Espero que isso daí ajude vocês quando vocês tiverem que fazer algum troubleshooting em algum servidor remoto, alguma coisa. Eu uso bastante isso no meu dia a dia, realmente ajuda bastante. Achei que vale a pena compartilhar isso com vocês, porque às vezes não é uma coisa que todos conhecem. Então é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.